Para todas as pessoas que começaram a assistir esse anime por minha causa e chegaram neste momento e continuarão na semana que vem, já peço desculpas previamente e espero muito que vocês não me odeiem depois da próxima semana, porque o trauma vem. Ele vem e vem pesado. Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui para falar de Berserk. E falando de trauma, eu lancei um conteúdo falando para vocês da contagem regressiva do site da Memorial Edition, que acabou ontem, tá? E o que foi revelado não foi um novo anime. Se vocês quiserem detalhes, tristeza, chorar junto comigo, saiu um shorts, então em um minutinho vocês entendem tudo que a gente teve ou não teve de novidades, e é só ver aqui no canal ou nas redes sociais e chorar e reclamar comigo ou dizer eu avisei, quem sabe, né? Talvez você não fosse uma pessoa esperançosa ou trouxa, como muitos de nós somos. Mas episódio 11 mais uma vez trouxe um trechinho extra e tudo que a gente teve no começo do eclipse. Finalmente chegou isso que, pra quem tá só assistindo, parece só uma festa aí de monstrões que se reuniram com o eclipse no céu para alguma coisa estranha acontecer. Mas já foi dito aí, já deram uma prévia do que teoricamente vai rolar nessa grande festa, com demonhões, incluindo pessoas peladas e promessa de carnificina. Este é um dos momentos, sem brincadeira agora, de Berserk, o momento, na verdade, de Berserk de grande virada. E apesar de ser o momento mais adaptado de Berserk, ou quase o único que a gente teve adaptação em 97, e esta que é de 2012, 2013 e agora repaginada, redividida com algumas alterações e poucas inclusões na Memorial Edition, este é um flashback para situar a ideia inicial do anime. Essa história, cronologicamente, vem antes de tudo, mas vocês sabiam que ela não foi criada no início da concepção de Berserk pelo Miura? Curiosidade extra, já que a gente chegou neste momento da Memorial Edition, a história de Berserk, ela surgiu com a ideia do Guts. Um cara fortão, anti-herói, que estaria sendo movido por uma vingança, o desejo de uma vingança. Então o Miura pensou, pera, tem que ter mais do que isso, não pode ser só um cara criado a partir de um Schwarzenegger, de umas coisas que eu tenho de Hollywood, de Hokuto no Ken, ele precisa ter um motivo para querer se vingar. E aí surgiu a Era de Ouro, que a gente está acompanhando e que culmina no eclipse. E com a Era de Ouro, ele pensou o seguinte, não pode ser só um flashback momentâneo, igual aqueles que a gente tem em muitos animes ou mangás, que são poucas coisas pontuais e que a gente imagina e torce por um spin-off de flashback inteiro em algum momento da nossa vida. Não! Ele pensou que aquilo tinha que ser plenamente desenvolvido e é por isso que este momento é muito raro, é muito bom, é muito rico e tão importante da gente entender cada pedacinho do que vai acontecendo, principalmente daqui pra frente. Neste episódio a gente viu o desespero do Griffith crescendo junto com uma vontade primeiro de resistir ou continuar num delírio perseguindo o seu sonho, fazendo com que aquele garoto do seu passado, sonhador, idealizador, que corria por ruelas, pobre, que ele ainda conseguisse brincar, que ele ainda conseguisse tentar, pelo menos, chegar naquele castelo que sempre foi a sua grande ambição. Pra depois disso, ele acabar caindo na realidade, no desespero, numa desistência, inclusive, da própria vida, e nem isso ele conseguir fazer, e cair num misto de choro e lágrimas, desespero e sangue, até começar a hora do sacrifício. De fatos importantes nesse episódio, a gente teve a Casca numa interação com o Griffith logo no começo, em que ela troca ali suas bandagens, o seu corpo magro, um esqueleto coberto por pele super machucada. E ele é muito frágil, ele treme, ele é gelado, ele tá muito enfraquecido. E ela se sente muito mal por aquilo. Ela começa a chorar e se culpar porque não consegue até agora dar os nós ali nas bandagens direitinho, mas na verdade ela tá chorando pela incapacidade de ajudá-lo ou de fazê-lo ficar melhor, misturado com aquilo dela saber ter consciência de que ela não pode deixar ele para trás. Pela primeira vez, ela tinha começado a cogitar a possibilidade de sair daquele bando e não viver mais em função do Griffith em si, mas sim do que ela queria, e nesse caso junto com o Guts, e aquilo era impossível, porque ela não deixaria só um cara triste e fraco para trás, ela deixaria alguém impotente, que não conseguia cuidar de si mesmo, se levantar, se mover. Se no outro episódio a gente já tinha entendido que ela não partiria, aqui ela chorou, se desesperou, e quando o Guts a viu dessa forma, do lado da carroça em que teoricamente o Griffith estava dormindo, ela fala para ele em prantos, eu não posso ir com você. Eu não posso deixar ele neste estado para trás.
E olha o detalhe, vocês viram que existiu uma tentativa de manutenção de poder dele em cima dela, no momento em que ela começa a chorar ao cuidar dele? Porque isso é muito importante. Ele viu, um certo momento antes, ela caindo nos braços do Guts, chorando e procurando ele para apoio. Uma mulher, uma figura, uma soldado, mas numa posição que sempre foi de subordinação a ele, de idolatria a ele, e de repente ele não era mais o único que ela olhava. Ele era um fardo. Então ele tenta partir para cima dela com um corpo que ele mal consegue mover, como um homem, sim. Ele não tenta abraçá-la, ele tenta sentir um poder sobre ela que, inclusive, nessa forma, nessa posição, ele nunca fez. Não porque ele a amasse necessariamente, mas porque ele queria sentir de novo que ele tinha essa força, que ele tinha esse poder, que ele não era mais esse verme caído, que é o que todos enxergam dele agora e que ele vê, sobretudo, de si mesmo. Mas não dá certo, né? A gente vê que a Casca levanta ele sem qualquer dificuldade. E o primeiro impulso dela, nessa interação dos dois no começo do episódio, é afastá-lo, pedir para que ele não faça, até que ela sente pena. Quando ela entende que ele tá tentando fazer, eu não acho que ela vê maldade, mas ela sente pena e ela deixa que ele caia e o abraça. Nada aconteceria sexualmente falando ali, mas ela percebe exatamente o quanto ele precisa da presença dela e o quanto ele precisa, mesmo que eu, por exemplo, interprete isso como uma dinâmica extremamente tóxica de poder de um pro outro, mas ela não enxerga. Ela se enxerga como necessária e como incapaz de abandoná-lo, que é o que ela fala, como eu disse posteriormente pro Guts. Só que quando o Guts, nessa conversa, vira pra ela e diz: eu não vou sair daqui, vou ficar com você e vou continuar com o bando do Falcão, aí o Griffiths, ele abre o olho. E eu acho que ele abre o olho numa surpresa, de novo, nessa mescla de sentimentos que ele tem sobre o Guts, que é um misto de, primeiro, na minha opinião, nessa cena, de raiva, porque, caramba, tudo isso aconteceu porque você deixou o bando e agora você vai ficar porque eu não consigo mais liderar o bando? Eu acho que tudo isso vai ferindo o ego dele de forma que, naquela hora, ele só sente o desespero mesmo da situação, que ele controla zero coisas. E olha a troca de paralelo que também acontece. O Griffiths, ele tá escutando tudo isso e vendo o quanto o Guts está ali agora numa posição de superioridade, ficando para ajudá-lo e não o contrário. E a Casca referencia a conversa que, um tempo atrás, um ano atrás, ela e o Guts escutaram do Griffiths com a Charlotte sobre o Guts precisar, ou quer dizer, qualquer um que queira se considerar o seu amigo, precisar seguir o seu próprio destino, o seu próprio sonho, para se considerar como tal. E agora, ele, Griffiths, que não tem mais como perseguir o seu sonho, ele pode ser considerado amigo do Guts? E aí que ele percebe, caído, acabado, que o seu próprio discurso é completamente o contrário do que hoje ele é, caído, acabado, sem ter capacidade de tentar seguir o seu sonho. E por isso que ele entra nessa ilusão de enxergar o seu próprio eu, dizendo, não acabou, você tem que seguir ainda, e ele vai perseguindo o seu sonho, eu acho que delirando, sim. E a carroça foi sendo direcionada pela causalidade, ou seja, pelas amarras e consequências de uma ação a outra do destino, para o lago, para o momento e local perfeito, aliás, em que o grande eclipse, uma cerimônia de sacrifícios, deveria acontecer. E ele é arremessado para esse lago, ele cai, tá tão frágil, seu corpo não tem músculo ou defesa, que inclusive sai uma fratura, né? Fica com uma fratura exposta no cotovelo, ele olha aquilo e ri. Porque ele ri da sua própria desgraça. Ele foi perseguindo o seu sonho e ele cai naquele lago e ele é tão frágil, incompetente e vazio de qualquer significado, pelo que ele enxerga de si mesmo agora, que o corpo dele se desfaz. O que resta pra ele? E por isso que ele enxerga depois uma viga, quer dizer, uma madeira, eu acho, com uma ponta, e ele vai até aquilo pra tentar tirar a própria vida, o que ele não consegue. Enquanto isso, claro, o Guts e todo o resto do bando vão atrás dele. Aí que a gente tem uma cena que eu acho maravilhosa em slow motion, da preparação ou dos micro-instantes pré-eclipse começar. Vocês têm que entender que pelas amarras aí do destino, o Guts, a Casca, obviamente, e todo o bando do Falcão restante, exceto o Riquete, que tinha partido à frente para conseguir na cidade uma saída, uma escapatória para eles. Isso a gente vê numa microcena que é colocada no começo desse episódio, que é importante pra gente entender porque ele não está lá, mas todo o restante daquele grupo, que era importantíssimo, no mínimo, como instrumentos e companheiros que levavam o sonho do Griffiths, né, acendiam a sua fogueira do sonho e a levavam pra frente, todos estão indo para o mesmo ponto. O mesmo ponto que culmina naquele cara
com apenas um elmo todo destruído, um corpo quebrado, sangrando, desprovido de qualquer esperança e que acabou de reencontrar, de repente, o seu berrelite vermelho, o ovo do rei. O berrelite que sempre dá o jeito de voltar para a mão daquele que está destinado a utilizá-lo na hora certa. E qual era a hora certa? O Zod já tinha dado esse spoiler pro Guts há muito tempo atrás. A hora certa era exatamente quando ele estivesse no fundo do poço, sem nenhuma esperança, destruído por fora e principalmente por dentro. E quando ele vê nesse slow motion não só o bando chegando, não só o eclipse começando, mas o Guts vindo na sua direção, tem um pouquinho de mudança em relação à fala do mangá, então eu vou fazer referência à história original, mas ele pede pro Guts não se aproximar, porque se ele colocasse a mão nele, se ele encostasse no Griffith, ele não poderia perdoá-lo. É isso que é dito no mangá. Nessa versão aqui a gente tem algo como eu e você nunca mais, então dá a entender que nós nunca mais seremos o que somos hoje. Eu desenvolvo um pouco mais esses significados do que eu acredito que estão nos subtextos do eclipse em um outro vídeo só deste tema, para quem quiser assistir, mas eu diria para você que não viu nada, assista depois do próximo episódio, porque tem muito spoiler, claro. Mas eu entendo que o Griffith, como eu disse, ele tava ali exatamente com essa mescla de sentimentos, desesperado, porém com raiva, gostando muito daquele cara que ele sim considerava como um grande companheiro, quiçá amigo, ainda que não nominasse dessa forma, mas detestando ele pelo que ele fez, pelo abandono, por ter sido o gatilho das suas piores escolhas que culminaram nesse estado que ele tá agora. E dali pra frente as coisas não seriam mais tão simples, e é exatamente o que acontece. Eu acredito que aquela expressão do berrelite gritando, do berrelite abrindo os olhos, chorando sangue, berrando, que a gente tem numa animação e numa cena que é bem forte no anime, eu acho que isso é uma expressão do sentimento de desespero e do grito do Griffith, que ele não consegue dar praticamente. Ele tá sem língua, ele tá enfraquecido. A gente vê ele dando um certo grito e chorando neste episódio, o que é o segundo momento desabafo de choro que ele tem desde que o Guts foi embora e ele se desesperou e desistiu de tudo. Mas para além disso, a visceralidade de sentimentos caóticos eu vejo com o berrelite. Para mim eles estão em sintonia. A partir do momento que o Guts o encostou, a partir do momento em que o seu sangue da tentativa de desistência completa chegou naquele berrelite, a partir do momento em que desespero, dor, raiva e amizade tudo colidiu e todos estavam ali unidos naquele microsegundo em uma única coisa, simbolicamente esse era o gatilho pro eclipse começar. E aí uma redoma envolveu todo mundo do bando que estava ali. O cenário mudou completamente. Um preto, um roxo profundo, um cenário claramente de terror, das trevas, criaturas que já estavam surgindo atrás do príncipe prometido tão esperado, que o Guts viu e não recuou apesar de ver tudo aquilo. E é importante a gente observar como o Guts, do início ao fim do que a gente tá vendo até agora, se importa com o Griffith. E ele vê que a Casca tá tomando frente para defender a galera do bando do Falcão e as suas atenções são todas para ele. Ele vai em direção a ele no lago, ele coloca os braços do Griffith no ombro e ele se vira para as criaturas que vão surgindo, incluindo a mulher gigantesca que é a Slam, o manipulador Ubik, o pestilento Conrad e por fim sim, o mestre de cerimônias, um grande cérebro de talvez um sábio, Void. Os chamados 4 anjos, e aí a gente vê um grande paralelo à história do cara no fundo da torre que este falcão estava sendo torturado. E lembram dos crânios com vários símbolos de sacrifício? Não é difícil a gente fazer esses vínculos de que uma história muito parecida a essa já aconteceu no mínimo mais uma vez e com certeza não apenas essa, porque é dito neste momento que essa grande cerimônia do eclipse com o berrelite vermelho acontece de 216 em 216 anos. E ali estava acontecendo novamente. Várias criaturas das trevas reunidas para o banquete. Que banquete? Isso é dito nessa hora. Os 4 anjos surgem com, de novo, gritos profundos, uma intensidade incrível e tenebrosa para o aparecimento de cada um deles, cada um representando simbolicamente uma coisa. Para quem tiver curiosidade, esses que são colocados como dedos de uma mão, ou seja, a tal mão de Deus. Tem um vídeo aqui no canal falando, eu e o André, especificamente sobre os símbolos e o que a gente sabe de poderes, vamos dizer assim, de cada um. Mas, seja o que for, falta um dedinho, falta alguém subir para aquele dedinho, um novo anjo,
anjo, poderíamos chamar de demônio, o destino já tinha separado que aquele homem que pegou o berrelite vermelho, o Griffiths, ele seria o próximo anjo e sacrificaria todos os seus companheiros mais valorosos para isso. O Guts acha aquilo um absurdo, todo mundo fica chocado, a Casca, as pessoas do bando. Claro que isso não ia acontecer, vocês vão sacrificar a gente para que o Griffiths vire um cara espécie de monstro? Eu já tomei banho com ele, já vi ele peladão, não tem rabo de monstro nele. E aí que a Slan corrige, não seríamos nós a fazer o sacrifício. Quem vai sacrificar cada um de vocês nesse banquete aqui vai ser ele, o teu amigo. E o próprio Griffiths, ele tá ali um pouco chocado. De novo, entendam que neste ponto ele tá sentindo as coisas e entendendo junto com os outros. Ele aceita o toque do Guts a partir do momento em que este o pega para o ajudar, mas ele tá contemplando aquela situação num momento extremamente sofrido e a coisa só começou. E ele deveria ser elevado ao topo da mão para a cerimônia realmente começar, e por isso que ele e o Guts inicialmente são elevados para o topo deste punho, e o Guts acaba caindo, né? Tem um momento em que, e até pela movimentação dos personagens, dá a entender que o Griffiths, ele estica o braço ou leva o braço em direção ao Guts para que ele segure, e o braço, quando começa a partir, o Guts mesmo larga. Então, novamente, é mais um gesto para mostrar que este cara acabado ainda está nessa nuance de odeio e amo. Tenho mágoa, mas não quero deixar ele longe. Ainda somos próximos. Não estou entendendo completamente o que está acontecendo aqui. Mas logo ele vai compreender. O Guts cai. Ele continua naquele punho, novamente, a sua principal ambição, quer dizer, objetivo naquele ponto é salvar o Griffiths, não olhar para trás, porque em tese o bando está sendo comandado pela Casca e eles não têm ideia dos terrores que os aguardam, não acreditam que qualquer sacrifício será comandado pelo líder do bando deles, então por enquanto, resistência lá embaixo, ele vai pegar o Griffiths e eles vão embora tranquilamente, não importa o que esse bando de monstrão, anjo, demônio, dedos estão dizendo. Mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Porque essa foi só a montagem do palco pro eclipse. Este era o grande eclipse? Então, este é o surgimento do eclipse. O que vai ser o eclipse, o que vai ser decidido, o que vai ser feito e quais serão as consequências? A gente vai assistir a partir do episódio que vem. E mais uma vez, é muito forte. Vocês viram aí peitos de fora e umas cenas aí mais caóticas. Vocês acham que eu tô dizendo que era isso que é pesado? Não. Pessoas pisando em cabeças, em corpos no chão, é isso que é pesado? Não. Na verdade, o que vai acontecer no eclipse, tanto visualmente quanto simbolicamente, é isso que é muito complicado da gente acompanhar. Então, respirem, para você que vai reassistir como eu, que já leu, já assistiu 500 vezes e sofre em todas elas. Vamos aguardar aqui de novo, nos prepararmos para mais um sofrimento que eu não sei porque a gente continua vendo todas as vezes, mas é porque é interessante, né? É ruim, é péssimo, é triste, mas é interessante. E você que nunca viu, toma tua aguinha, se prepara, porque semana que vem a coisa vai ficar bem complicada. Por isso espero vocês em todos os próximos vídeos. Voltem sempre, se inscrevam para não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê. Tchau!